desejar a todos uma ótima semana para todos nós. Muito bem. Como eu já dizia, já lançamos aqui o primeiro assunto, começamos mesmo com o Conselho Constitucional. Nhantundo, como é que vê esta situação? À luz da nossa Constituição, é legal ou não este acúmulo de funções da parte do chefe do Estado? Pode ser Presidente da República e, concomitantemente, ser Presidente do partido que dirige? Ou existe aqui, portanto, um atropelo à lei ou à nossa Constituição? Na sua ótica, como é que vê em paralelo com aquilo que a Lúcia Ribeiro esteve aqui a dizer? Olha, está claro que nós estamos diante de uma violação daquilo que é a nossa Constituição da República, que é a Lei-Mãe. O artigo 148, ele é claro. Todo aquele que ascende à presidência da República não pode ter nenhuma outra função, um cargo de relevância em qualquer sítio em que ele estiver dentro deste país, ele só pode administrar o Estado moçambicano. Mas, em contrapartida, há quem pegue a lei, o artigo 54 da Constituição da República, que diz que todo cidadão pode filiar-se a um partido político e pode também fundar um partido político. Não está errado até aí, mas se este mesmo cidadão funda um partido político e este partido político concorre às eleições e ganha as eleições, naturalmente que ele deve cessar as suas funções ou a sua função do líder máximo deste partido político, para que não entre em conflitos de interesse. Então, aqui nós estamos diante da luz do direito a dizer claramente que não pode em nenhum momento o presidente da República ter dupla missão enquanto estiver em frente dos destinos deste país. Mas, infelizmente, nós conhecemos muito bem como é que aquilo que é a nossa justiça neste país, vimos a presidente do Conselho Constitucional, a Lúcia Ribeiro, a chancelar ou a dar razão onde não há razão, a justificar o injustificável. Olha, se nós compreendermos quem é a doutora Lúcia Ribeiro, nós vamos compreender que não é novidade nenhuma vermos ela com esta cara, com esta flexibilidade de aparecer e dizer claramente que não, o presidente da República está a fazer o seu papel sem que atropele aquilo que é a Constituição e o artigo 148. E ela busca aqui uma justificação, buscando o Partido Frelimo como um partido histórico, como um partido que tem uma visão de Estado e não tem uma visão privada. Olha, todo partido político ele é privado. A partir do momento em que o NAMO, o Dinamo e Mano formaram-se e fizeram uma frente chamada Frente de Libertação de Moçambique, eles tinham um contrato. Qual era o contrato? Era o seguinte: esses três movimentos, eles tinham a mesma visão, mas não estavam unidos. Qual era a visão? A visão era libertar Moçambique do colonialismo português. Mas, entretanto, esses três não estavam a saber lidar com o colonialismo português, estavam a ter aqui aquilo que seria uma guerra regional. Estavam a agir em diferentes partes deste país. E apareceu alguém e disse: não estamos a ser inteligentes. Este alguém é Duarte Vamos Mondlane. Vamos nos unir para combater o colonialismo português. Mas, nesta união, houve um decreto, assinou-se um memorando de entendimento que dizia o seguinte: após terminar aquilo que é a expulsão do colonialismo português, nós devemos sentar e delinear aquilo que será os novos caminhos para o Moçambique independente. Até aí, as coisas estavam a funcionar. Mas quando o colono ele é vencido, aparece um grupinho de militantes da Frente de Libertação de Moçambique, se calhar fazer entender aqui, na altura não era Frelimo, tínhamos três movimentos, e esses três movimentos juntaram-se e formaram a Frelimo, mas esses três movimentos tinham pensamentos desiguais, não tinham o mesmo pensamento, uniram-se para expulsar o colono português. Então, quando expulsam o colono português, eles deveriam novamente sentar na mesa e discutir aquilo que seria o futuro de Moçambique e trazer Moçambique aqui não para o monopartidarismo, mas para o
partidarismo. E isto acabou trazendo aqui aquilo que é um desentendimento por parte daqueles em que achavam que o multipartidarismo não havia de trazer aqui aquilo que é uma vantagem para o país. Queriam uma vantagem unilateral. E esta vantagem unilateral acabou chocando com aquilo em que era a visão desses três movimentos. Sendo assim, quando partidariza-se a Frente de Libertação de Moçambique, a Frente de Libertação de Moçambique não estava partidarizada, era um movimento de libertação da terra e do homem. Então, aparece um grupo de pessoas, não é, dentro da Frente de Libertação de Moçambique, acaba dizendo que nós vamos partidarizar o Partido Frelimo. Então, a partir do momento em que se partidariza o Partido Frelimo, já não se torna um movimento da causa nacionalista. Ou seja, já não passa a ser um partido nacionalista, passa a ter um partido com uma visão unilateral e uma visão partidária. Passa a ser um partido político. E neste âmbito, a doutora Ribeiro, quando pega aquilo que é o histórico do Partido Frelimo, como quem diz que o Partido Frelimo não tem muito que para observar o artigo 148, alegando que é um partido nacionalista conservador que trouxe a independência, então ela aqui acaba perdendo-se. Acaba perdendo-se porque a Frelimo perdeu a sua essência quando desperdiçou a unidade nacional com esses três partidos, e mais tarde nós começamos a ver a questão do Lázaro Cavandame, começamos a ver a questão da Joana Simeão, começamos a ver a questão de vários outros líderes que acabaram desertando do próprio Partido Frelimo, e mais tarde vimos a Guerra dos 16 anos. Esta Guerra dos 16 anos advém de falta de resposta àquilo que um dia tiveram. No segundo congresso do Partido Frelimo, em 1968, era uma linhagem do presidente Eduardo Chivambu Mungane e era uma outra linhagem. Mas, infelizmente, a linhagem do presidente da Frelimo, que era o Eduardo Chivambu Mungane, acabou vencendo naquilo que é o seu pensamento para criar aqui aquilo que é uma espécie de espaço para todos, não um partido único, mas sim um partido que pudesse abrir espaço para os demais atores que pudessem querer dar uma proposta para o crescimento do país. Não sendo assim, o presidente Eduardo Chivambu Mungane acaba perdendo a vida. Perde a vida, então os demais acabaram fazendo com que o Partido Frelimo ficasse muito mais partidarizado ainda, e assim começou a vincar. Só e depois da Guerra de 16 anos é que aparece o multipartidarismo. Na altura era a visão do partido único, ou seja, era uma espécie de monarquia. Então, mostra claramente que estes indivíduos aqui tinham uma visão partidária, então não uma visão coletiva de Estado. Então, quando a doutora Lúcia Ribeiro aparece a dizer que eu estou me a espelhar naquilo em que o Partido Frelimo ele é, e como histórico, isto não coaduna. Mas, não obstante, nós temos que compreender que é esta mesma doutora Lúcia Ribeiro que chancelou resultados que o Dom Mancini, o presidente da CNE, não é, disse que aqui existia incongruências, que deveria a CNE voltar a revisitar as atas, os editais, mas pura e simplesmente a doutora Ribeiro disse que este não era o trabalho dela, de revisitar os editais, revisitar aquilo que são as atas, acabou chancelando. Depois de tudo aquilo que aconteceu, nós vimos no país, ela volta novamente a pegar aquilo que é a questão percentual, as percentagens de Venâncio Mondlane, do próprio Partido Frelimo, porque se calhar achou que o Partido Frelimo estava praticamente com uma vitória maioritária, acabou começando a fazer aquilo que são realocações de percentagem. Até hoje não conseguimos perceber como é que a Frelimo teve uma determinada percentagem e depois desceu um bocadinho, e essas percentagens que desceram passou para o Partido Podemos. Até hoje não conseguimos perceber como é que a Renamo é dada como não vencedora das eleições na parte da província de Inhambane, e mais tarde ela parece a devolver este município ao Partido Renamo. Vilanculos. Quer dizer, hoje nós compreendemos aqui que estamos diante de uma pessoa que não traz aqui aquilo que é segurança na sua governação dentro do Conselho Constitucional. Então, para quem está atento, vai compreender que
esta é uma maneira de ser e de estar da Lúcia Ribeiro, onde consegue, isto é histórico, onde ela consegue dizer, Partido Frelimo, você ganhou, mas de repente diz, você não ganhou o Renamo, tu é que ganhaste. Mas qual é a equação, qual é a forma que se usou, é desconhecida. Por conta deste, vamos dizer, este facto, este acontecimento do ponto de vista eleitoral, acredita que de alguma forma a doutora Lúcia Ribeiro poderia ter perdido aqui algum nível de fiabilidade, algum nível de confiabilidade e de transparência, se quisermos, a clarividência na sua forma de atuação, devido à forma como geriu os processos eleitorais? Não é confiável num país sério, depois de tudo aquilo que aconteceu, aquela senhora ou poderia pedir que saísse daquele cargo, ou quem de direito tinha que exonerar aquela senhora. Mais uma vez, nós estamos aqui, claro, pelo sinal ela é uma professora universitária, eu não sei o que os alunos aprendem vendo ela aparecer de uma forma deliberada a dizer que não, o artigo 148 para o presidente Chapo não é o pontapear daquilo que é a lei-mãe, mas se fosse um outro ator político, naturalmente que o artigo 148 seria válido. Então, nós estamos aqui diante de um assunto que tira sono qualquer moçambicano, porque isto é inconcebível. Uma senhora, professora, doutora, presidente do Conselho Constitucional, juíza do Conselho Constitucional, a aparecer, a pontapear aquilo que está em clara evidência, aquilo que está claro para todo mundo. Não precisamos ser peritos em matéria jurídica, não precisamos ser advogados para ter que compreender isto. Qualquer cidadão atento compreende que esta senhora está pontapear aquilo que é a legislação. E depois olhamos para o mesmo grupo, apanhamos ali o próprio Mateus Sais, não é? Que hoje tornou-se ministro do Ministério de Assuntos Constitucionais e Religiosos. Quer dizer, estamos aqui a falar de um grupo de pessoas que viveram aquilo que é o momento das perturbações eleitorais e mais tarde foram parabenizados por certos cargos. A senhora continua neste mesmo cargo e o Mateus Sais, que fazia parte dos 7 ou 8 juízes que chancelaram as eleições fraudulentas. Há quem vai dizer não, o Nhantumba aparece para criticar, o Nhantumba aparece sempre para atacar. Não é atacar, é que é inconcebível, à luz do dia, nós compreendermos que alguém que está na instituição que é a última instituição que nós podemos aproximar para pedir ajuda e trazermos aqui uma resposta. Os 14 jovens, eu agora parabenizo, foram corajosos, foram para lá para procurar saber o que é que está a acontecer, afinal de contas, e pura e simplesmente ela dá esta resposta que não coaduna, que não se encontra. Então, para dizer que ambientes iguais a estes acabam afundando aquilo que é um Estado de direito democrático. Deste jeito, nós não temos como ter um país que vai trazer aquilo que é uma estabilidade emocional. Então, alguns fãs do Gafur já começam a escrever aqui alguma reclamação e com razão. Há um bom tempo que não questionamos nada aqui ao Gafur. Gafur, os seus fãs no Facebook já começam a reagir o seu silêncio. Portanto, como jovem, como é que vê, portanto, esta situação, esta dualidade de funções de Presidente da República na qualidade de mais alto magistrado, portanto, do nosso país, Moçambique, e também, simultaneamente, Presidente da Frelimo? Como um jovem, como é que aprecia esta situação? Pode, na sua ótica, o Presidente fazer este trabalho duplo ou devia apenas estar como Presidente e abdicar das funções no nível do partido? Quanto a este assunto que estamos aqui a abordar neste momento, eu vou ser curto e breve. Certo. Não vou ser como o meu colega Hélio Nhantumba, está a fugir um pouco daquilo que é o tema neste caso. Ok. É ocupar um cargo de Presidente da República e também do partido no poder. É o seguinte, quando vou ser assim mais simplificado para que o povo lá em casa e todos possam perceber o que está a acontecer. Okay. Quando eu, Abdul Gafuro, construo a minha empresa, claramente tudo que tem a ver com aquela empresa, eu é que vou estar. Este assunto é muito interno, que para mim apenas cabe entre eles, o partido no poder, neste caso, é um assunto que eles mesmos podem resolver. Isto porque, voltando, se eu construo a minha empresa e eu é que dito a regra da minha empresa. Vamos lá, quem é um Presidente da República? Quem é um Presidente da República? É alguém
que é do mesmo partido. Então, este assunto aqui, para mim, não tem lá relevância. É um assunto, como posso dizer, um assunto que não tem Não tem importância para si. não tem importância. Ok. Está mais que claro. Ok. Está mais que claro. Agora, debater, a Lúcia Ribeiro já não vem ao momento, já passou, foi a época das eleições. O que está em causa agora é resolvermos o assunto que abrange este povo moçambicano. Ok. Isto é que nos interessa. Agora, se Presidente da República e sempre Presidente do partido no poder, esse assunto aqui para mim não podemos, se vou assim escrevendo, né? Não posso gastar muita tinta e muitos papéis a resolver um caso. Se o Presidente da República decidir abrir 10 empresas e fazer negócio, o Gafur vai sentir-se incomodado? Eu não vou sentir-me incomodado desde o momento que nessa empresa o povo moçambicano tenha lá o emprego. Eu não vou Ok. me sentir... Mas no Partido Frelimo também alguns jovens estão a trabalhar. Há jovens que têm lá cargos, sabemos que têm braços sociais. Tem, por exemplo, a OJM, que é a Organização da Juventude Moçambicana, a OMM, Organização da Mulher Moçambicana, tem a CLINE, que é a Associação, portanto, dos Antigos Combatentes, temos os secretários distritais. Estes senhores todos recebem por fazer este ofício. E eu pergunto, há aqui algum conflito entre o presidente do país estar em simultâneo a gerir este grupo partidário? Para mim não vejo nenhum problema. Na sua ótica não há. Não Então vejo permita-me nenhum fazer problema. este paralelo, o Gafur, com todo respeito. Eu sei que ainda está dentro do seu tempo, mas só para fazermos aqui um paralelo, um cruzamento. O Nhantumbo, o seu colega de painel diz que não há problema. O Nhantumbo fez aqui uma crítica de vários longos minutos, mas o Gafur diz que não há necessidade de gastarmos muito tempo, ele seria breve, não vê necessidade de levar tanto tempo quanto o Nhantumbo e que o presidente pode muito bem fazer o que lhe der na telha. Perguntei sobre negócio, diz que desde que esse negócio desse emprego aos moçambicanos não há problema. Voltei à questão do partido, diz também não haver nenhum problema, o presidente pode ser presidente e em simultâneo gerir o partido. Olha, isto não é nenhum negócio de baraca, não é nenhum negócio de rua. Nós estamos a falar aqui da lei mãe, estamos a falar aqui da Constituição da República, a lei que deve ser observada por todos os moçambicanos e ninguém deve potapear. Então, este é um assunto gravíssimo, não é no meu olhar, é no olhar do artigo 148 da Constituição da República, onde diz claramente que o presidente da República não pode entrar em conflitos de interesse. Consequentemente, os conflitos de interesse que aqui são citados não pode ter dupla função, ser presidente de um determinado partido e consubstanciar em ser o presidente da República. Se ele concorre para ser presidente da República por intermédio de um partido, se ele ganha as eleições, ele deve renunciar o partido na qualidade de chefe máximo de presidente daquele partido. Por quê? É exatamente isto que a gente assiste aqui em Moçambique. Se for já compreender onde se decide aquilo que são as políticas públicas deste país, não é a nível do Estado moçambicano, não é a nível do Conselho de Ministros, não é a nível do poder judicial, do poder legislativo, mas sim é a nível do Partido Frelimo, a nível da Comissão Política. É por intermédio da Comissão Política do Partido Frelimo onde se define aquilo que são as políticas públicas deste país, o que está errado, porque o Partido Frelimo é uma agremiação política e privada. Assuntos do Estado moçambicano não podem ser debatidos dentro do partido. Caso esse partido seja vencedor, deve-se debater a nível do Estado. Por isso, no Estado, nós temos os conselheiros do Estado, nós temos os ministros, temos os conselheiros, temos toda esta equipa administrativa exatamente para ajudar o presidente a tomar decisões certas. Agora, numa situação igual a esta, acaba mudando aquilo que é o figurino do Estado moçambicano. Por quê? Porque o presidente da República acaba usurpando aquilo que são lugares em que não deveria ser. Ora, vejamos, o presidente da República é chefe de Estado, é chefe do governo,
é chefe das forças de defesa e segurança. Será que existe um homem mesmo com capacidade de exercer esses cargos todos? Naturalmente que não. Por isso nós temos visto o nível de lacunas em que este Moçambique vem vivendo, exatamente por causa do egoísmo, egocentrismo na governação. É um atropelo este à luz do dia, é indiscutível. Por isso que um país que pauta por uma governação presidencialista como esta aqui acaba trazendo aquilo que são os seus fracassos, porque há um egoísmo, não há aquilo que é o partilhar da soberania do Estado moçambicano. Nós devemos separar. Está aqui um exemplo claro de Portugal, onde há separações do poder. O presidente da República é presidente da República. O primeiro-ministro é primeiro-ministro. Então, isto mostra claramente como é que deve funcionar um Estado de Direito democrático. Aqui, naturalmente, que em Moçambique nós temos o nome de um Estado de Direito democrático, mas na prática nós vivemos aqui uma monarquia. Quer dizer, o presidente da República desempenha a função de um rei, não desempenha a função de um presidente. Hoje nós pontapeamos aquilo que é a Assembleia da República. Em condições normais, o presidente cessante, o Filipe Jacinto Nyusi, ele acabou pautando por trazer aqui os ruandeses para Cabo Delgado sem ter que passar para a Assembleia da República. Por quê? Porque é um sistema presidencialista, é um sistema onde não se respeita os órgãos de soberania. Hoje é que o presidente viajou para Ruanda, o presidente Chapo, para ir negociar esse instrumento jurídico que vinha para legalizar a presença das tropas ruandesas. Durante este tempo todo aqui, os ruandeses estavam em Moçambique sem nenhum instrumento jurídico que pudesse regularizar aquilo que é a maneira de estar e de ser, de atuação dos ruandeses. Isto por quê? Porque estamos num sistema onde não se respeita aquilo que é a própria legislação. E deste jeito, nós vamos sempre perpetuar aqui, de uma forma deliberada, aquilo que é o funcionamento do Estado de Direito democrático. Obrigado, Nhantumbo. Vou pedir aos colegas também, temos um assunto do jornal Dossiers e Factos, portanto que alistamos também